Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre dois elementos que, se você não dominar esses elementos, você vai continuar vendendo pouco online. Esses dois elementos, eles realmente são responsáveis por fazer com que as vendas no online elas realmente peguem uma atração maior, né? E aqui, como nesse canal eu falo exclusivamente de tráfego pago, né? Na verdade, eu não falo exclusivamente de tráfego pago, né? Mas como o meu foco é no tráfego pago, eu vou estar sempre dividindo esse conteúdo em uma parte que a gente pode focar trabalhando na parte orgânica, e eu vou estar sempre falando também de como usar esses elementos também no tráfego pago. Então a gente vai ter uma divisão nesse vídeo que vai ser entre usar isso no orgânico e usar isso no tráfego pago, e o porquê usar cada um, né? Porque que os dois juntos é que realmente vai fazer com que suas vendas elas peguem tração, né? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos direto ao primeiro elemento. O primeiro elemento responsável por realmente fazer com que você consiga ter alguma atenção inicial para que possa realmente começar a vender, né? Sem atenção online você não vai conseguir vender, né? Você precisa primeiro chamar a atenção das pessoas, né? Então, esse primeiro elemento, ele vai ser nada mais, nada menos do que a frequência, né? Quando a gente fala de frequência, eu acho que é um tema já bem batido, né? Porque eu acho que todo mundo já deve ter falado, né? Todo expert que trabalha com marketing online, já deve ter tocado nesse assunto de que frequência é importante, de que você precisa postar todo dia e etc e tal, né? Só que hoje em dia eu escuto até o contrário disso, né? Enquanto tem gente que fala sobre postar todo dia, aparecer bastante e tal, né? Ser frequente ali aparecendo. Tem outras pessoas hoje que defendem que você não precisa aparecer tanto, né? Que você não precisa ter essa frequência absurda aparecendo, né? Entendeu? Então, assim, na verdade, quem defende essa coisa da que não precisa ser frequente, na verdade, a pessoa está se contradizendo, porque é impossível você vender online sem ser frequente, sem estar aparecendo. Nem que seja nem que você esteja aparecendo só para vender, mas você precisa aparecer para que as pessoas possam comprar de você ali online, né? Se você não está aparecendo, se você não está aparecendo de modo frequente, os seus concorrentes estão aparecendo. Então, se os concorrentes estão aparecendo, as pessoas vão comprar deles, né? Entendeu? Então, é uma coisa que muita gente fala, mas eu quero focar nesse elemento principal porque é algo que eu acredito como filosofia e eu sei que realmente é algo que faz diferença ser frequente, né? Então vamos lá, o que que a gente tem no elemento 1 aqui, que é a frequência, né? A gente tem os seguintes pontos. A frequência, ela vai ser responsável por estar justamente trazendo a lembrança da marca, né? O primeiro ponto é isso, é que ela vai trazer a lembrança da marca. Então, quando a gente está rodando um feed, a gente vai ter várias postagens, né? A gente foi acusado de pirata. A gente vai ter várias postagens, vai ter meme e tudo mais, entendeu? Então, assim, a gente até consegue ver aqui, né, que pelo alcance aqui, o número de likes, comentários, isso aqui ganhou um baita do alcance orgânico, né? Então, assim, a pessoa está rodando no feed e a primeira coisa que você precisa é ser frequente nesse feed para o quê? Para ativar a lembrança da marca, né? Então vamos lá, vou pegar o exemplo aqui no nicho de Pega e Monte. A pessoa está rodando o feed e de repente aparece um novo post. Por exemplo, às 19 horas foi postado esse vídeo, né? Então, a primeira coisa que você está trazendo a lembrança é, opa, Festeira Criativa novamente. O nome da marca aqui e tal. Então, esse é o primeiro ponto, ativar a lembrança da marca, né? Por isso que a frequência é importante.
Se você não aparece com frequência, as pessoas vão esquecer de você. Então vamos lá, se naquele mesmo exemplo lá, eu estou rodando feed, vendo meme, vendo um rumo de coisa, e a sua marcazinha não aparece aqui, eu estou deixando de ser lembrado. Então isso é o óbvio, né? Bastante óbvio, né? Mas aí a gente tem o segundo ponto, que o segundo ponto é a questão da repetição. Aparecer só uma vez também não vai ser suficiente. Então você precisa agora ser repetitivo em aparecer várias e várias vezes, né? Então quanto mais vezes alguém vê sua marca, mais familiaridade ela vai sentir. A familiaridade é a coisa de a pessoa nunca te viu aqui, nunca viu o nome Festeira Criativa, é uma coisa, mas de repente você está ali rodando memes, vendo ali outras coisas, de repente apareceu uma vez Festeira Criativa, você não conhecia. Mas você tem algum interesse, por exemplo, por essas coisas de decoração. E aí você parou para ver o vídeo, né? Parou, assistiu e tal, e seguiu depois, seguiu o feed. O que vai acontecer quando eu for frequente e aparecer novamente, né? Vou despertar mais uma vez aquele senso de festeira criativa novamente. Isso é feito de modo sutil ali, né, na mente da pessoa. E aos poucos vai ter uma hora que a festeira criativa vai aparecer, que a pessoa ela sente que já conhece a festeira criativa. Já apareceu tanto que tipo ela já associa a festeira criativa à dona do negócio e tudo mais. Então ela vai sentir que é algo familiar, não é algo novo, né? Vai causar essa aproximação. E isso é um dos primeiros pilares para que a gente possa vender, né? É causar essa aproximação, esse sentimento de que é familiar, né? Justamente porque na venda a gente precisa se tornar confiável para a pessoa, né? E aí, beleza. Aí a gente, nessa questão de frequência, a gente teve esses dois primeiros pontos, né? Que são pontos muito óbvios, né? Que você precisa ser frequente para que sua marca seja lembrada e você precisa ser frequente para gerar essa repetição, né? Que quanto mais repetição, mais familiar, mais a pessoa lembra da sua marca, mais a pessoa sente que conhece, né? E aí a gente tem um terceiro ponto da frequência, do porquê ser frequente, né? Qual os benefícios de ser frequente, né? A gente vai ter a questão da presença nas janelas de compra, né? O que seria isso? Nem todo mundo que está aparecendo ali, no exemplo que eu dei aqui, por exemplo, nem todo mundo está, por exemplo, pensando num aniversário, né? A pessoa está totalmente dispersa, o aniversário está longe, aniversário de alguém que gosta, de um filho, sei lá o quê, está longe. Então ela não está no momento de compra, mas ela viu, né? Durante um momento em que ela não estava nesse momento de compra. Ela achou interessante, a festeira criativa já se fez presente na mente dela, então ela sente que conhece, e aí vai causando essa aproximação, vai se relacionando com o público, a pessoa vai gostando do que é falado. E aí o que acontece? Quando chegar no momento de compra, a pessoa tiver no momento de compra, se eu não for frequente, se eu não aparecer na hora que a pessoa está no momento de compra dela, chegou o dia do aniversário, ela realmente quer fazer a decoração para ela ou para alguém, entendeu? Você precisa ser frequente, você precisa aparecer nesse momento. Então, porque o que acontece? As pessoas elas entram e saem do momento de compra o tempo todo. Se você some por semanas, não está presente quando a necessidade aparece. Claro que se você tiver feito um trabalho bem feito aqui, e eu vou já falar sobre o segundo elemento, que é o que vai fazer com que essa repetição, essa lembrança de marca, ela gere algo na pessoa em que, tipo assim, mesmo que você não apareça no momento de compra, você vai ter aparecido de forma tão interessante para ela que, tipo, ela vai pensar no seu negócio. Mas, claro, é interessante que você realmente apareça no momento de compra, né? Já que ela já gostou de você ali quando você estava aparecendo outras vezes, ela chegou no momento de compra dela, você só dá aquele reforço final e ela, opa, é dela mesmo que eu vou comprar, entendeu? Então, no caso aqui, o exemplo que eu já dei, né? Um salão, confeitaria, estúdio de festa, precisa aparecer toda semana.
Porque o gatilho do cliente, o gatilho que ativa a compra, né? Aniversário, evento, presente, data comemorativa, não é previsível para você como um negócio. Previsível para a pessoa lá. A outra pessoa sabe, mês que vem tem aniversário e tal. Mas você não sabe. Então você precisa estar constantemente aparecendo, por isso a questão da frequência, né? Aqui, ser presente na janela de compra é muito importante. E então se a gente pegar o resumo aqui disso, seria: frequência não é só para você ser lembrado, para estar no exato dia em que a pessoa decide comprar, sendo o mais familiar, confiável possível, né? Então, você é lembrado, só que no momento que a pessoa está disposta a comprar, né? Só que por você ter causado esse gatilho de familiaridade ao longo do tempo, e como eu vou falar mais na frente, que no elemento 2 vai ter algo que realmente vai fazer essa repetição ainda ser mais impactante, a pessoa sente que está comprando de alguém confiável, algo que já é familiar para ela. Entendeu? Então, esse seria o primeiro ponto aqui, o primeiro elemento, que seria a questão da frequência, né? E aí a gente tem o segundo elemento. O segundo elemento, ele é a variedade. Dentro da variedade, a variedade que eu digo aqui é a questão de você aparecer de formas diferentes, né? Você não vai aparecer da mesma forma sempre, né? Por exemplo, você não vai só aparecer aqui como nesse vídeo, onde ela mostra só uma mesa nova chegando, uma decoração nova chegando. Não, você vai aparecer mostrando um novo kit, né? Você vai aparecer mostrando a entrega ali que foi feita de um cliente, o cliente usufruindo ali, né? Utilizando realmente o seu produto ali na hora do momento especial. Então, cada tipo de post desse aqui é uma forma de variedade, né? Então a gente tem muita variedade quando a gente posta organicamente. Quando a gente é frequente organicamente, por si só, isso já vai impactar na hora que a gente for fazer anúncio, né? Fazer tráfego pago de forma profissional. Porque a gente já vai ter muito material, né? E uma das coisas que vai acontecer no tráfego pago é que a gente precisa realmente de variedade, né? E aí o que acontece? A gente tem 3 pontos ali da variedade, que são a descoberta de formatos vencedores. O que seria isso? Toda vez que a gente fizer um tipo de post, a gente vai ver que o algoritmo ele tende a entregar mais, a entregar menos, a causar, ou o nosso público vai ter um certo tipo de reação àquele vídeo, né? Vai comentar, vai curtir ou não. O algoritmo não vai entregar bem, não vai ter gente curtindo, nem nada, né? Então, assim, descobrir o formato vencedor se você não varia, aqui na questão de variar, você pode realmente descobrir um conteúdo que ele viralize e conecta mais, né? Por exemplo, um bastidor simples pode dar 10 vezes mais alcance do que um vídeo super produzido, né? E já vou entrar exatamente na parte de tráfego pago para mostrar isso em números, que realmente você pode descobrir conteúdos vencedores. E geralmente quando você é constante ali no orgânico, o que vai acontecer? Você vai acabar descobrindo um que quando você subir também no tráfego pago, ele vai bombar. Mas ele já mostrou sinais no próprio orgânico. Geralmente isso vai acontecer. Um que viraliza bem no orgânico, quando você colocar tráfego pago, ele também vai ter esse efeito de que é vencedor, né? Então vamos lá, essa é a primeira coisa. Você vai descobrir formatos, estilos. Vamos supor que você descobriu que esse tipo de anúncio aqui, onde você mostra a mesa e tal, mostra que chegou novidade, ele engaja mais. Então, o que você vai fazer? Você vai estar sempre tentando trazer esse tipo de conteúdo com uma cara nova. Você vai fazer algo parecido de um jeito diferente. Então, você tende geralmente a encontrar formatos que eles tendem a funcionar mais do que outros. E aí vamos lá. O segundo ponto da variedade seria evitar a fadiga, né? E manter a atenção.
Se você repete sempre o mesmo tipo de postagem, o público se acostuma e ignora. Então, você acaba ficando invisível no feed, né? Você vai ficar invisível no feed. A pessoa está acostumada a ver você sempre com a mesma coisa, sempre aparecendo do mesmo jeito. O que vai acontecer? Ela vai passando aqui o feed e ela simplesmente, quando aparecer você, ela vai pular. Ela vai acabar pulando porque você está fazendo sempre o mesmo tipo de postagem, né? Então você acaba sendo ignorado. Então a variedade, ela tem esse poder de manter o interesse vivo. Sempre que você aparece de uma maneira diferente, de uma maneira interessante, a pessoa ela vai se interessar. E quando ela se interessa, né, o que vai acontecer? Ponto para sua marca, né? Ponto para a pessoa. Eu costumo dizer que quando a gente vai vender, a gente tem pontos de contato com quem a gente vai alimentando o desejo dele da nossa marca. Então, tipo assim, é como se você tivesse colocado um ponto a mais ali. Vamos supor que você precise de 10 pontos para encher esse likezinho que faria a pessoa comprar. Então, se apareceu de uma forma interessante, despertando o interesse dela de uma forma diferente, um ponto. E aí você vai aparecendo de novo com outro formato, de outra maneira interessante, 2 pontos. Então você vai alimentando e chega um momento que a pessoa sente realmente, e principalmente quando ela está no momento de compra dela, que é de você que ela tem que comprar. E então a gente tem até um dado aqui do estudo da Nielsen, né, que é uma grande empresa que faz esse tipo de estudo sobre conversão e etc, né, no online. Esse estudo mostrou que campanhas que diversificam criativos, elas aumentem até 32% a taxa de lembrança da marca. Então, olha a importância aí de você ser criativo e variar ali os tipos de postagem que você está fazendo, né? E aí você tende a ser muito mais lembrado do que a pessoa que só posta a mesma coisa sempre, o mesmo tipo de coisa sempre, né? Eu vou pegar um exemplo de um bolo. Vamos pegar o exemplo de um bolo. Se eu posto só bolo ali no meu feed, eu tendo também a ficar mais invisível, né? Do que uma pessoa que ela posta bolo, posta os bastidores, tenta se comunicar mais com o público, mostra outros tipos de variantes ali dentro do negócio, mostra receita e tudo mais. Então, eu vou tender a ser mais interessante para essa pessoa, então eu vou tender a ser lembrado mais vezes na cabeça do público, né? E aí, o outro ponto da variedade é que ângulos diferentes, ele atinge o mesmo cliente de jeitos diferentes. O seu cliente ideal, ele não decide só por um motivo. Então, se você fala sempre do mesmo jeito, pode ser que nunca acerte o que realmente toca a pessoa. Quando você mostra uma marca por vários ângulos, bastidores, prova social, explicação clara do valor, transformação que entrega, você dá mais chance do cliente se identificar em algum momento. Esse tipo de variação pode pegar exatamente uma pessoa que valoriza isso, que valoriza a expertise do salão, entendeu? Valoriza que realmente o salão tem que ter baitas experts. Se for esse o caso do cliente ideal, porque você vai ter um cliente ideal, mas vai ter uns que tomam a decisão de compra de várias formas diferentes e você vai ter um que foca nisso, na expertise, esse tipo de ângulo atrairia essa pessoa, né? Então, se você tem outra pessoa, né, que ela vai tomar a decisão de compra por base, por exemplo, em como é o ambiente. O ambiente lá, como é aconchegante, tem ar-condicionado e tal, as pessoas elas são acolhedoras e tudo mais. Então, todos esses ângulos vai tocar em algum ponto ali do cliente e na hora do momento de compra dele, ou até mesmo antes, ele pode estar no momento de compra, mas você pode até tocar de uma forma tão interessante, que eu até tinha falado isso lá atrás no vídeo, que a pessoa vai decidir já de imediato, entendeu? Ela vai se interessar, né? Tem um exemplo disso também até nas variações que a gente tem nos criativos de combos de oferta, né? Se você está rodando uma oferta que ela é exclusiva para uma data X, talvez você vai fazer a pessoa avançar o momento de compra dela. Ela não ia tomar a decisão agora de fazer aquele serviço, mas aí como você trouxe uma oferta muito boa, você antecipou. Então esse é um dos exemplos, né? Aqui eu estou falando um exemplo com uma oferta específica, mas isso não é feito só com questão de valor, né? Só porque está promoção
vai fazer a pessoa avançar ali no momento de compra dela. Não, tem outras formas, como eu falei aqui. Às vezes uma mostragem dessa de expertise faz a pessoa avançar no momento de compra dela. E aí, para a gente encerrar, a gente tem o ponto de atenção, né? Até então eu falei de uma forma sem tocar exatamente no tráfego pago, né? Mas aí a gente já vai entrar no tráfego pago, por quê? Porque um dos pontos de atenção que a gente vai ter é a entrega do algoritmo. A gente gostaria de ser frequente, de variar bastante ali, né? Aparecer de formas interessantes para a pessoa, né? Então, tipo assim, se você está tendo esse esforço de gravar os melhores vídeos, de gravar vários ângulos diferentes do seu negócio, né? Tá se dedicando realmente a fazer isso e tá postando, dos pontos que pode pegar aí para você é que o algoritmo não entrega. Aí às vezes você pode se frustrar porque você não sente o feedback do público, não vê gente curtindo, gente comentando. Só que às vezes o problema é só porque o algoritmo não está entregando sua mensagem para o público. Então, se você tivesse a questão do tráfego pago para levar sua mensagem para o público, tudo aquilo que você está fazendo, que seria todas essas variações e frequência que você está tendo ali no orgânico, você veria claramente esse feedback. Você se motivaria porque você veria que o público realmente está chegando junto, você está conseguindo chamar a atenção dele e você também já começa a ver as sementes germinando quando você faz isso de forma constante, né? Então, esse é o problema. O algoritmo, ele tem esse problema e você precisa ser frequente e variar bastante para também acabar impulsionando um pouco mais. Às vezes ele não entrega muito, apesar de que o que vai entregar mesmo para valer é o tráfego pago, mas você tem maneiras de tentar pelo menos melhorar isso, né? Então, plataformas como Instagram, TikTok, YouTube entregam mais para quem posta com frequência, né? Exemplo, um negócio que pode diariamente ter maior chance de treinar o algoritmo e ganhar alcance orgânico constante, né? Você não vai, talvez não ter um orgânico tão forte assim, né? Mas ele já vai ajudar bastante, né? E claro, você se mantendo constante, talvez um dia possa ter um orgânico que dá muito, muito resultado, né? Talvez demore tempo, mas é algo possível, né? Treinar esse algoritmo para ele ir alcançando mais gente organicamente, né? E aí a gente tem cuidado com volume sem estratégia, né? Postar muito e variar muito sem um direcionamento pode gerar ruído. Então é importante ter frequência, mais variedade alinhadas com uma mensagem clara para o cliente ideal. Então você precisa fazer isso, como eu falei, de uma forma profissional, sabendo exatamente o que precisa ser colocado. Dentro do tráfego pago, vou falar logo o último aqui, eu vou mostrar lá no tráfego pago, né, para a gente encerrar. Frequência mais variedade funcionam quando estão aliados à mensagem clara para o cliente ideal, né? Então, assim, dentro do tráfego pago, numa campanha, numa estratégia simples de 3 campanhas, onde a gente vai fazer isso, vai estar sempre aparecendo com frequência, vai estar variando, né? A gente vai tender a ter um resultado muito mais rápido do que o orgânico, justamente porque nossa mensagem ela chega, né? Por exemplo, que se eu mostrar para vocês aqui as visualizações dos nossos vídeos, a gente, por exemplo, temos 19 mil pessoas aqui que assistiram os vídeos até o final. E a gente tem tudo isso, né? Tem dentro de cada campanha, a gente vai ter muita variação, né? A gente vai ter muita variação. Então a gente vai ter ângulos diferentes, né? Aparecendo de ângulos diferentes. Vai estar seguindo o público ali. Então a gente não vai depender do algoritmo entregar nossa mensagem. Então é questão assim de tempo para começar a colher os frutos, né? Ó, como aquele lá que eu mostrei para vocês, que a gente pegou ele e tipo, em vez de depender dele só organicamente para que o algoritmo entregue, a gente está lá e está rodando dentro de uma campanha específica, né? E lembrando, eu não entrei em detalhes aqui, mas cada campanha dessa, ela faz parte de uma etapa dentro do nosso brand de marca, onde a gente está rodando ali numa quilometragem aqui de Fortaleza. Então, cada etapa ela serve para acelerar o processo de compra, para que chegue no momento de compra aqui, que é campanhas de venda no WhatsApp, né? Que a pessoa chegue pronta para comprar, né? Então, a gente tem anúncios
de descoberta, para que a pessoa descubra ali o negócio, depois a gente vai continuar aparecendo para ela, se relacionando, então a gente vai ter outros ângulos onde a gente aparece se relacionando com o público, e a gente vai causar tudo isso de forma intencional, tudo aquilo que eu falei, né, dos pontos que a frequência e a variedade elas causam ali, com o tráfego pago, você faz isso de forma intencional e não depende ali do algoritmo para que ele entregue sua mensagem. Então, é uma plantação de semente que realmente ela vai trazendo muitos frutos ali. Quanto mais o tempo passa, mais a gente vai colhendo e fazendo as pessoas avançarem ali no nosso funil de vendas e comprando, né? Então é isso, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, coloca alguma dúvida se tiver e até a próxima.